Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execução de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje o nosso querido amigo Elson Busato, trabalhador da Associação Espírita Francisco Spinelli, lá da Nova Santa Marta, né, seu Elson? Isso. E ele é psicólogo de formação, e vem nos falar hoje aqui sobre psicologia e espiritismo. Seja muito bem-vindo, Elson. Seu boa tarde inicial aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O que é psicologia transpessoal, Elson? Inicialmente, Moacir e Jader, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa desse programa. Obrigado. Muito bom, muito bom. Em psicologia transpessoal, o que nós podemos falar, né? É um assunto vasto, né? Mas a gente pode resumir em uma psicoterapia que tem por base, se necessário, né? Não sempre, mas se necessário, a regressão através de um transe hipnótico a vidas passadas. Para exatamente chegar à causa dos conflitos e ali fazer um trabalho de ressignificação, né? E tendo como consequência os nossos transtornos de agora ficarem esmaecidos. Eles vão diminuindo a sua intensidade. Basicamente, essa por onde circula, né, a psicologia transpessoal, ou seja, ela adota o princípio da reencarnação. Ótimo. Elson, e a gente ouve falar muito em terapia, psicoterapia. O que vem a ser exatamente, o que significa esse termo psicoterapia? Então, psicoterapia, ele tem como objetivo analisar os nossos conflitos para que eles sejam diminuídos. Porque sempre, nós temos que partir daqui, como nós estamos falando na ótica espírita, nós Sim. temos que partir dos princípios que o espiritismo nos traz, né? Por exemplo, Emmanuel, ele vai dizer para nós, primeiro, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Né? Não só Emmanuel, Kardec vai trazer, mas que é um planeta onde todos os que aqui estão encarnados estão como se estivéssemos em uma penitenciária ou um grande hospital, as palavras dele. Perfeito. Quem que vai para o presídio? É aquele que é rebelde às leis. Quem que está no hospital? É quem está doente. Então, se nós partirmos daí, então todos nós aqui na Terra temos algum transtorno mental. Todos nós temos. Então a gente já parte daí. Se todos nós temos problemas, conflitos complexos, de culpa, enfim, nós em psicoterapia vamos abordar exatamente esses aspectos, com o objetivo de torná-lo consciente. Então, uma psicoterapia, em síntese, qual que é o papel da psicoterapia? É tornar consciente o que estava inconsciente. A partir do momento em que que lá na psicologia humanista, por exemplo, Carl Rogers ele determina um termo chamado insight,
o que é um insight? É a gente perceber aquilo que a gente não tinha percebido ainda. E em psicoterapia, no momento que você percebeu, pronto, pode dar alta para a pessoa. Né? Ela, dali para frente, é com ela agora. Porque ninguém cura ninguém. A gente apenas pode trabalhar junto com os conflitos existenciais de cada um para chegar a essa consciência do seu problema. E ali para frente é com ela. Perfeitamente. Existe alguma comprovação científica sobre da sobrevivência da alma, Elson? O que poderia nos dizer? Nós temos aí também várias informações, múltiplas informações que evidenciam, né, um caráter científico de veracidade disso, não apenas de um ponto de vista teórico ou de uma crença religiosa. Correto. Né? Então, eu gostaria de salientar, para não nos alongarmos, porque são muitas as evidências, né? Desde a área da mediunidade, da área da, enfim, das questões relacionadas à morte, experiências de quase morte, né? Que são trabalhos que estão sendo realizados pelo mundo afora e demonstrando exatamente que a alma não está morta e que não estava retida ali no corpo e que ela via coisas que estava em um momento de coma, estava lá do lado de fora do hospital, e como que ela soube, né? Depois ela revela isso depois que volta do estado de coma, e assim por diante. São várias e várias evidências em outras áreas também, mas eu gostaria de salientar um em específico, é um trabalho, um artigo científico publicado na revista Neuroendocrinology, na área de medicina, de um grupo de médicos da Associação Médica Espírita Brasileira, na sua maioria da Universidade Federal de Juiz de Fora, aonde eles fizeram uma comparação com as descobertas científicas dos últimos 10 anos a respeito da glândula pineal e fizeram uma comparação com o que o espírito André Luiz, através da mediunidade Chico Xavier, já falava sobre o mesmo tema. Então, nesse artigo, foi simplesmente catalogado, né, em todas as obras chamadas Série André Luiz, que são 16 livros, foi mapeado em todos eles aonde se falava sobre glândula pineal ou epífise, que seria a mesma coisa. Sim. E ali mapearam, né, o livro, né, a página, o que está falando, e depois fizeram a discussão com as informações da ciência atual. Ou seja, as informações batem. Perfeito. Ou seja, as informações que só agora a ciência tem descoberto, através da mediunidade de Chico Xavier, já nós tínhamos, se quiséssemos, esse conhecimento há 70 anos atrás. Perfeitamente. A partir da década de 40. Isso vai demonstrar que aquela época, quando não existia internet, não existia... Chico Xavier era um homem da 4ª série primária. Perfeito. No interior dos interiores de Minas Gerais, onde nem o rádio funcionava direito, o que ele poderia, dele mesmo, disso saber? Ou seja, então é uma prova científica a ponto dessa revista, que tem um alto fator de impacto, aceitar o artigo e publicar. Perfeitamente. Né? A ponto de, ou seja, é algo realmente relevante aos olhos de quem? Da ciência. Né? Poxa, isso aqui é um achado. Né? Demonstrando aí, né, essas evidências a respeito da glândula pineal, nós podemos, então, por dedução, nas outras informações que estão nos livros do Espírito André Luiz, fazer uma série de paralelos, em especial aqui, né, para o assunto que nós estamos trabalhando aqui, psicologia. Né? Então, tem muitas evidências científicas, essa é uma muito legal, até porque esse grupo de médicos, eles, não sei quanto que custou, mas eles pagaram para a revista Neuroendocrinology, para quem quisesse poder tanto acessar o artigo quanto baixar ele.
né? Então, como ele está liberado, é só você entrar no Google acadêmico e botar lá aspectos históricos e culturais da glândula pineal. E vai aparecer esse artigo, né? E você pode baixar ele em PDF. Agora, Elson, tu falaste das evidências que são múltiplas, né? São muitas, melhor dizendo. Qual a razão principal, se é que existe uma principal razão para a ciência acadêmica não admitir essas evidências que acontecem já desde há priscas eras? Tem alguma explicação para isso aí? Ou também entra nesse aspecto aí, o aspecto religioso, ou seja, anti-espiritismo, coisa desse tipo assim? Olha, eu acho que eu não saberia dizer isso com propriedade, mas eu penso, aí é um pensamento particular meu, penso que seja pelo simples desconhecimento, né? Porque e esse desconhecimento até ele acaba levando muitas vezes a um posicionamento até paradoxal. Por exemplo, em psicologia, o psicólogo ele é habilitado, por exemplo, pelo Conselho Federal de Psicologia a trabalhar com hipnose. Ele pode trabalhar, sem problema. No entanto, nas universidades, eu não conheço nenhuma de psicologia que tenha uma cadeira sobre hipnose. Ou seja, é uma coisa esquisita. E inclusive, por falar em hipnose em psicologia, principalmente aonde eu estudei, que foi na UBRA, é visto até com um tom um tanto irônico, né, sobre hipnose e tal, né? Então, na verdade, eu creio que há um desconhecimento. Então, perfeito. Por isso, esse posicionamento, né? Mas que à medida do passar do tempo vai chegar um ponto que não vai ter mais como fugir, né, dessas evidências. Perfeitamente. Inclusive, né, Elson, nós conversávamos há pouco que foi lançado numa revista de medicina inglesa sobre este trabalho do André Luiz no livro sobre Missionários da Luz. São 10 páginas nesse livro que foi aceito pela academia inglesa como uma prova científica sobre a ação da pineal no ser humano. Até te falei, né, e você até nem conhece ainda, mas realmente já tem, né, relatos deste ocorrido, né? Então acho que realmente é o tempo, né, que vai levar, né, para que a academia, né, aceite essas informações e passe a utilizá-las, né, para o bem da humanidade, né? Exatamente. Eu acho que aí é que está, por exemplo, em artigos como esse, uma prova inconteste da sobrevivência da alma. Perfeitamente. Conforme você falou, né? Assim como da mediunidade. Perfeito. Pelo menos a do Chico. Perfeitamente. Elson, está muito bom o nosso papo, mas está chegando o final do nosso primeiro bloco, né? Vamos fazer um intervalinho de 2 minutinhos, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execução de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Já voltamos. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, Execução de Projetos de Iluminação. Seminário Líbero-Musical Caminhos do Amor, baseado no livro Paulo e Estevão, dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro 13 de Maio. Classificação livre.
nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Hattori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Retornando então no segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, hoje com o nosso amigo Elson Busato, trabalhador da Associação Espírita Francisco Spinelli, da Nova Santa Marta, ele que tem a formação de psicólogo e veio nos falar hoje sobre psicologia e espiritismo. Elson, conforme nós conversávamos também anteriormente, né, o Dr. Brian Weiss, um médico americano, né, escreveu um livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Inclusive ele fala ali sobre o uso da hipnose e terapia, né, naquela paciente, a Catarine. Gostaria que você nos relatasse alguma coisa mais sobre a hipnose. Okay. Eu tive a oportunidade então de pesquisar um pouco a esse respeito em função até de um trabalho, um artigo que produzi como conclusão de curso da psicologia. E eu pude constatar algumas coisas muito legais e que elas têm uma estreita ligação, por exemplo, com o espiritismo. Uhum. Então nós poderíamos imaginar o seguinte, pensar o seguinte aqui, que são a respeito de hipnose, né? Desde tempos remotos, né, o povo egípcio do antigamente, eles tinham o que era conhecido como templos do sono, onde eles tratavam as pessoas magneticamente. Elas eram, naquela época não era esse nome, não era usado esse nome, sim, mas elas magnetizavam as pessoas e induziam elas a curas. Isso, tanto o povo egípcio se utilizava, a Grécia Antiga, e quando Roma, né, começou a dominar aquela parte, né, escravizou esses mestres gregos e botou eles a ensinar também os romanos a desenvolver essas técnicas. E o próprio em Roma, os romanos também construíram os templos do sono. Né? Então isso antigamente. Desde Jesus, os seus apóstolos utilizavam as técnicas de magnetização, assim como vários dos seguidores do Cristo, e ficou então ela presa a algum conhecimento religioso. Sim. Né? E que em muitos casos foi visto, se alguém fazia isso fora, era visto como bruxaria ou coisa assim, só se fosse um clérigo poderia fazer. E até o ano de 1776, aí nós temos um fato de extrema relevância, que é inclusive apontada por Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, onde no capítulo que ele denomina lá fenômeno magnético, né, onde ele traz exatamente um pouco dessas informações do passado e o que aconteceu em 1776, que foi um homem chamado Mesmer, Anton Franz Mesmer. Ele publicou o seu trabalho, que ficou conhecido como magnetismo animal, para se formar como médico, e começou a empregar essas técnicas, né? Ele trouxe isso do meio considerado obscuro para o meio acadêmico, né? E começou a empregar essas mesmas técnicas, né? Inicialmente em Viena, onde ele se formou, embora ele era alemão, se formou em Viena, na Áustria, mas ele teve um sucesso tão grande que logo ele foi visto, né, pela comunidade médica como um charlatão,
e foi dito para ele, olha, ou você para com isso ou você vai ser preso. Ele resolveu ir embora para Paris. Em Paris ele desenvolve o mesmo sistema e acaba gerando uma série de curas e muita gente procurando, e ele trabalhava inclusive gratuitamente. Mas também a comunidade de lá, de Paris, não gostou, porque não via nada do magnetismo, não via isso. Então, naquela época, consideraram ele um charlatão. E ali ele resolve voltar para o interior da Alemanha, onde ele nasceu, perto do lago Constance, e fica lá até a sua desencarnação. Mas esse tempo durou 10 anos, 1776 a 1885. Mas que foi suficiente para, através dos discípulos que ele formou, para empestear o mundo inteiro com o magnetismo animal, que os outros, né, vieram a chamar de mesmerismo, magnetismo animal. Então, só que esses outros discípulos começaram a também aplicar essas mesmas técnicas, que é nada mais nada menos o mesmo conhecimento que existia lá dos egípcios antigos. E esse conhecimento ele se proliferou, mas sempre encontrou dificuldade no meio acadêmico. Sempre alguém com um olhar de desconfiança, porque não conseguiam ver como aquelas curas se produziam, né? Até que um médico inglês chamado James Bright, ele que era um desses discípulos, ele aplicava, ele conhecia o mesmerismo, ele achou aquilo fantástico, só que ao mesmo tempo ele via essa dificuldade acadêmica, ele resolve dar uma causa orgânica, neurológica para tudo aquilo e trocou o nome para hipnose. Elson, é bom que se esclareça, já que estamos falando sobre hipnose, para quem nos assiste, independente da mídia que nos assiste, que hipnose não tem nada a ver com espiritismo. Hipnose é uma coisa, espiritismo é outra completamente diferente. Completamente diferente. Certo? Apesar desse ser um programa espírita, nada nos impede da gente divagar sobre um tema que... Mas ele passa. Sim, passa. Ok. E já que estamos falando em psicologia, espiritismo, eu vou te fazer uma pergunta sobre transtornos mentais. Na visão espírita, o que são os transtornos mentais? Aqui nós podemos, por exemplo, assim, para querer expressar isso de uma forma na visão espírita, nós poderíamos fazer a seguinte visita, de novo, aos livros, por exemplo, de André Luiz, Espírito André Luiz. Nós lendo esses livros, nós vamos ver que todos eles acontecem em algumas colônias ou cidades espirituais de um certo nível para cima, onde há toda uma administração. Todas as informações, todas as funções, todos os trabalhos que lá ocorrem têm como base o Evangelho de Jesus. Todas as informações. E eles também colocam para nós que a Terra, o plano físico, é uma cópia imperfeita, mas uma cópia do que já ocorre no plano espiritual. Certo. Sendo assim, nós vamos ver o seguinte, aí nós podemos citar, se não me falha a memória, Lucas capítulo 14, onde Jesus assevera, todo aquele que se exalta será humilhado. Portanto, como a gente comentava antes, né, que a Terra é um mundo onde nós estamos em um grande hospital, portanto doentes, nós hoje sofremos, querendo ou não, os reflexos desta exaltação. Ou seja, a depressão é o reflexo do passado de uma soberba, né, de um exibicionismo exagerado, né? Assim como os sentimentos da desvalia ou da baixa autoestima é a consequência, é um conflito mental, um transtorno mental de hoje, que está na maioria das pessoas da Terra, encarnadas, oriundas de um ato de extrema
soberba, prepotência do passado. Que não necessariamente da encarnação anterior. Isso pode ser de Não outra. necessariamente, né? Mas vem ser um somatório Sim, de condutas, né? perfeitamente. Muito bem. Nos fale um pouquinho sobre psicologia e educação nos transtornos mentais, Celso. Aqui a gente pode comentar, por exemplo, que todos os nossos transtornos mentais, ele tem uma íntima relação com os processos educativos. Então, as informações que os Espíritos nos dão é que a gente reencarna com o objetivo de algo aprender nessa encarnação, né? Então, a educação tem um papel primordial nisso, tanto da família quanto da escola, né? Então, nós vamos ver que se a escola falha, se a família falha e a gente não tem subsídios, referências mais positivas, a gente também vai falhar, né? Muito provavelmente, não necessariamente, mas muito provavelmente também vai falhar nessa encarnação, que não vai conseguir dar um passinho a mais na nossa evolução, né? Perfeito. Então a gente vê aí, do ponto de vista da psicologia, por exemplo, as escolas, que aí eu também poderia fazer puxar o mesmo gancho, né, de como que é no plano espiritual a educação. Toda ela a base do Evangelho, toda é a base do Evangelho, né? Essas informações estão nas obras do André Luiz. Como é que a gente acha, se aqui é uma cópia do plano espiritual, ainda imperfeita, mas uma cópia, como que a gente acha que vai ser o futuro do planeta Terra? Vai passar por aí, né? Vai passar por aí. Vai ter isso como base. Então, a gente pode ver que a forma, pelo menos isso é um pensamento que eu faço a ligação com o que a gente aprende no Espiritismo e relacionado à psicologia, que são as referências às quais nós damos para as crianças em educação, em programas de educação. Que muitas vezes é aquele cantor, por exemplo, na minha época, era Cazuza. Né? Tinha umas músicas boas e tal, mas quem que era o Cazuza? Não era porque era homossexual, não. É porque era promíscuo. Era porque era alcoólatra. Era porque fazia uso de drogas ilícitas de forma exagerada, tanto que desencarnou por causa de uma overdose e também da AIDS. Ou seja, que referência que é essa? Né? E são coisas que são trabalhadas não só em escolas, mas na propaganda, nos desenhos, que vai inocular nas nossas crianças uma referência e que ela vai estabelecer ali um ideal, um ídolo, e vai começar a perseguir isso, que vai, obviamente, resultar em mais graves conflitos morais para ela, né? Quando que, na verdade, nós teríamos que tomar esses cuidados, né? Dos referenciais que nós vamos apresentar para as crianças. Perfeitamente. Tanto que a espiritualidade, né, Elcio, nos recomenda como modelo e guia da humanidade Jesus, né? Isso então, mesmo. realmente, eu acho que o Evangelho, né, teria que entrar na vida das pessoas, né? Enquanto a própria escola, né, proíbe de que o Evangelho esteja, né, junto às crianças, através de um estudo religioso, aí depois na penitenciária eles permitem, né, a entrada do Evangelho. Seria um paradoxo, né, realmente, né? Realmente. Isso, com certeza, eu vejo assim, né? Embora não seja ninguém, mas só mais um. Certo. Eu vejo isso no estudo do Espiritismo, que o futuro da Terra será, obviamente, a base do Evangelho. Perfeitamente. Elcio, o papo estava muito gostoso, mas chegou ao final, né? Agradecemos a tua apresentação, tua vinda ao nosso programa, e também vamos agradecer aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Projetos de Execução Elétrica, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistró. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a próxima semana.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Seminário Líbero-Musical Caminhos do Amor, baseado no livro Paulo e Estevão, dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro 13 de Maio. Classificação livre.